Nós estamos no meio de uma série. Eu tenho ficado assim pensando, como Deus se revela através das histórias da Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias. Livro de história são aqueles livros que a gente dá para os filhos, dá para os netos, para eles aprenderem as histórias da cultura, as histórias que ajudam a criança a entender a vida. A Bíblia não é isso apenas. A Bíblia tem histórias, mas a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro da ação de Deus no meio da vida das pessoas, através da história das pessoas. Então, eu tenho olhado os textos da Bíblia e as histórias da Bíblia pensando, Deus, como é que o Senhor se revelou? Se o Senhor se revelou para aquele homem, para aquela mulher, como que o Senhor quer se revelar para mim, para nós, hoje? Então, quando você for ler uma história da Bíblia, pense que Deus se revelou, Deus se mostrou através da história, e Ele se mostra através daquela história para a nossa vida. É assim que a gente está se aproximando dessas histórias da Bíblia, porque elas são de ontem, mas elas não se tornaram velhas, antiquadas, inapropriadas, porque elas oferecem lições para hoje. E eu espero que você esteja aproveitando bem esse tempo aqui nestes domingos. E domingo passado eu compartilhei a história de Jonas, o início da história de Jonas. E o tema que eu dei domingo passado foi quando nós não ouvimos a Deus, quando Deus fala, mas nós não ouvimos. Esse foi o tema da semana passada. Quando Deus fala, mas nós não ouvimos. O tema de hoje é o contrário. Quando nós falamos e Deus ouve. Que coisa maravilhosa ter esse E aí no meio. Porque Deus ouve as nossas orações. E é o capítulo 2 de Jonas, continuando a história, e nós vamos encerrar esse tempo de Jonas, hoje com o capítulo 2. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Jonas. E é muito próprio falar de oração hoje, porque eu não vou contar como é que foi, mas algumas pessoas sabem que o meu casamento com a Jane teve muito a ver com oração. A maneira como Deus nos uniu num tempo de buscar a presença de Deus na minha vida, em oração, às 3 horas da manhã, durante vários meses, até que eu pude falar com ela e pedi-lhe em casamento. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas o meu casamento, a minha história de casamento tem a ver com oração. E eu incentivo você a orar. Se você é casado, se você é solteiro, você quer se casar, você que tem filhos que vão se casar, oração e casamento têm que andar juntos. Mas, quando eu li esse capítulo 2 de Jonas, eu me lembrei que depois do meu casamento, do nosso casamento, nós fomos para a nossa lua de mel. E alguns dias depois, ainda na lua de mel, depois do casamento, eu tive uma das experiências mais terríveis. Eu não sei se você já teve experiência com afogamento, um princípio de afogamento. Se você quase se afogou, ou viu alguém quase se afogar. Foi uma experiência horrível. Porque eu, recém-casado, com a minha noiva ali, linda ao meu lado, passeando numa cachoeira, que tinha uma pedra escorregadia assim, que caía na água, uma coisa deliciosa. E ela estava com medo de fazer aquilo, e eu falei, pode vir que eu te seguro. E ela, recém-casada, olhando para mim, eu preciso confiar no meu marido, não é? Ela foi tomada por aquela emoção, aquele desejo, e fez o que não devia ter feito. E eu lá, no meio da água, no meio daquela água caindo assim, aquele poço fundo, esperando a minha recém-esposa. E quando ela cai na água, eu não consigo segurá-la, porque era muito fundo, e ela ficou nervosa, e eu fiquei apavorado, e nós quase afundamos juntos, se não fosse por um menino de talvez 12 anos, um adolescente, que estava nos vendo,
e deu a mão para mim, e eu peguei na mão dela e ele foi nos puxando para fora, e eu saí de lá quase viúvo, com 4 dias de casado. Aquilo para mim foi horrível, foi uma experiência terrível. E eu fiquei pensando nessa experiência quando eu li a história de Jonas de novo. Jonas, este homem fujão, este profeta que não quis obedecer a Deus, e ele não ouve o que Deus diz para ele, e ele então se põe em fuga, bem distante, o oposto de onde Deus havia mandado, Nínive. E ele vai para Tarsis, 5.000 quilômetros de distância. E ele vai, ao invés de ir para Nínive, em terra seca, já que era ir para o Oriente, para onde hoje é o Iraque. Ele vai, pega um navio no mar Mediterrâneo e vai em direção à Espanha, onde ficava Tarsis. E nesta experiência, se você estava aqui domingo passado, se não estava, você pode ouvir e ver. O sermão de domingo passado, ele não ouve Deus. Ele não ouve Deus quando Deus fala pessoalmente com ele, vai para Nínive. Ele não ouve Deus quando Deus usa a circunstância, o temporal, a tempestade para falar com ele. Mas ele não ouve. E ele não ouve Deus quando Deus usa os marinheiros do barco para falar com ele. Porque ele está obstinado no seu coração a não ouvir o que Deus tinha para falar com ele. E ele vai para o fundo, o mais fundo que ele pode ir, do mar, na sua fuga de Deus. É para lá que ele vai. E quando os marinheiros o jogam no mar, porque ele mesmo disse isso, eu posso imaginar Jonas caindo naquela água, e aquelas ondas enormes de um temporal que os marinheiros estavam apavorados, invocando seus deuses para livrá-los daquela situação, mas nada adiantava. Ali, Jonas vê a morte. Eu quero convidar você a olhar comigo o último versículo do primeiro capítulo que nós lemos no domingo passado. O último versículo termina o primeiro capítulo dizendo assim, versículo 12: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Assim começa esse momento de Jonas, que é o capítulo 2. O capítulo 2, no último versículo, como não é segredo para ninguém o que aconteceu no final da história, o último versículo do capítulo 2 diz assim: E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então nós vemos Jonas sendo engolido por um grande peixe, e depois o peixe o vomitando em terra firme. No meio disso, entre este primeiro momento e o segundo momento, há uma oração, e é sobre essa oração que eu quero falar. Porque o tema de hoje é quando eu falo, e eu falo com Deus, através da oração, e Ele ouve. A minha pergunta hoje é: quais são, na história de Jonas, as marcas de uma oração que Deus ouve? Como é que eu posso ter certeza que Deus ouve a minha oração? Não somente escuta a minha oração, mas Ele recebe a minha oração. Porque há orações que Deus não recebe, há orações que Deus rejeita, há orações que Deus não acata, não acolhe. Mas há orações que têm algumas marcas, e não são muitas, são marcas simples, são as marcas do Evangelho de Jesus. Estas são recebidas, estas são acolhidas. Deus ouve a oração e Deus toma aquela palavra, aquele pedido, aquela súplica, aquele desespero, aquela gratidão, aquele elogio, aquela honra
dada a ele, e ele começa a manipular, ele começa a agir. E Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, quando estes que o amam oram e falam com ele e o buscam. Quais são estas marcas? Você sabe que o livro de Jonas tem como eixo para interpretação, para compreensão, essa oração, esse capítulo. Se você ler a primeira parte da história e depois pular o capítulo 2, nós não vamos entender a história de Jonas. Porque Jonas precisa viver a experiência da oração, para que ele entenda o que está acontecendo antes e entenda o que vai acontecer depois. Para que ele se prepare para o que Deus vai fazer com ele depois, quando ele vai então pregar em Nínive. Deus precisa levar este homem a um relacionamento muito mais profundo com ele, para mudar o seu coração, e coração se muda quando se ora. Talvez a oração, irmãos, seja um dos temas dos mais superficiais nos nossos dias. Os dias da igreja evangélica, os dias do cristianismo atual no nosso país. Oração é um tema talvez conhecido, entre aspas, por todos nós, mas superficialmente experimentado, vivenciado por nós. Todo mundo ora. Se você sair na rua, é difícil você encontrar alguém que vai responder não a uma pergunta. Você ora a Deus? Você pede alguma coisa para Deus? Todo mundo pede alguma coisa para Deus. Mas estas orações que não trazem estas marcas, não trazem essas características de uma oração que é ouvida, que é acolhida por Deus, é aquela oração que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai, e o teu Pai vai te ouvir. Que oração é essa? Que oração é essa que faz o coração de Deus se curvar? Quando a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão tampados, que não possa ouvir. Que oração é essa? Que experiência é essa que nós estamos tão carentes como crentes, como discípulos de Jesus? Por isso os discípulos um dia em desespero disseram: Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar, nós não aprendemos ainda. Mas eles eram homens religiosos, iam ao templo, participavam dos sacrifícios, mas quando Jesus os chama para o discipulado, eles reconhecem que ao verem Jesus orar, eles dizem: nós não sabemos orar, Jesus, tem misericórdia de nós, nós não sabemos orar. Irmãos, minha oração tem sido: Senhor, me dá essa atitude para cada pessoa que estiver me ouvindo, esse desejo. Senhor, me ensina a ter na minha vida essas marcas de uma oração que é acolhida, que é ouvida pelo Senhor. Primeira marca que a gente encontra neste livro, nesta oração de Jonas, é uma rendição total. Rendição total. É a oração do fundo do poço. É a oração de quem não mais está na segurança do navio, ainda que quase destruído pela tempestade, mas não é nem uma oração de quem está na superfície da água, mas de quem agora é tragado por um peixe e vai para a profundeza do mar. É uma oração do fundo do poço, uma oração do túnel que você não está enxergando a luz. Então tem que ter uma rendição, uma entrega total e completa. Do contrário, não será ouvida. Onde é que está isso? No capítulo 2
de Jonas. Veja aí comigo. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, olha como ele começa a oração: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Você consegue ver uma linguagem de morte nesse texto? Você consegue perceber que Jonas está usando a linguagem da sepultura? Ele está usando a linguagem de uma vida que está por se encerrar. Fui levado às profundezas. Fui deixado, fui abandonado, e em meu desespero eu começo a clamar ao Senhor. Veja que Jonas não clama ao Senhor até chegar na profundeza mais profunda de toda a profundidade. Ele não consegue orar enquanto ele está no barco. Não é assim também que acontece com muitas pessoas que, enquanto não estão no fundo do poço, na experiência mais dolorosa, amarga, difícil da vida, não se rendem a Deus. Assim é Jonas. É aquela oração do fundo do poço como quem não tem mais alternativa. Porque parece que enquanto a gente pode consertar um parafuso a mais na nossa vida, a gente não ora. Nós somos coração rebelde, duro, porque nós achamos que podemos dar jeito na nossa própria vida. É como alguém que planeja a vida da sua família, dos seus filhos, e quando eles são pequenos, essa pessoa olha e imagina o futuro, e parece que ela consegue se ver controlando os fatores todos que fazem as alterações na vida. Mas de repente, vem o fundo do poço. É mais ou menos como um moço que Jesus contou a história. Um moço que chegou para o seu pai com uma atitude de desonra, querendo controlar sua própria vida, e disse: me dá a parte da herança que me cabe, eu vou embora, vou cuidar da minha vida. E esse moço vai, e você já sabe que moço é esse. Depois de gastar todo o dinheiro e querer comer a comida dos porcos, e nem isso mesmo ele conseguir, ele cai em si e diz para si mesmo: eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai, porque na casa do meu pai há comida. E eu chegarei a ele e direi: pai, eu pequei tanto contra os céus e contra ti, que eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Pode me tratar como um dos teus trabalhadores. Trata-me assim. Esse é o pedido do fundo do poço, quando este jovem chamado filho pródigo está lá embaixo, na profundeza do chiqueiro, dos porcos. Só lá ele se lembra do pai. Há um livro muito bom, se você quiser comprar, ler, chamado O Profeta Pródigo, escrito pelo pastor Timothy Keller, e ele analisa o livro de Jonas, comparando com a parábola do filho pródigo. E ele chama este livro de O Profeta Pródigo. E é assim mesmo que Jonas se coloca diante de Deus. Ele só começa a orar quando está nas profundezas do oceano, do mar Mediterrâneo. Mas há um momento em que este filho pródigo volta para casa. E ele decide ir para o pai, ele decide mostrar arrependimento ao pai, porque ele está no mais profundo. E aí a oração dele é ouvida. O ano passado teve uma pesquisa, uma desses frases de participação, não é?
pesquisas de participação no Twitter, e alguém lançou a seguinte proposta, o seguinte desafio: diga, eu te amo, sem usar nenhuma dessas 3 palavras. Como é que você diria para alguém, eu te amo, sem usar nenhuma destas 3 palavras? O que você falaria? E uma das pessoas que propôs uma resposta, conhecedor da Bíblia, ele é um professor de teologia, um filósofo cristão, James Smith, ele propôs a seguinte frase: você pode sempre voltar para casa. Essa frase é de uma sabedoria e reflete: eu te amo. Isso foi o que aconteceu com o filho pródigo. Era a palavra que o pai estava dando o tempo todo nos seus ouvidos imaginários, né, na sua mente. Talvez o meu pai esteja dizendo para mim, você pode voltar para casa. E tanto era verdade que o pai o avistou de longe quando ele ainda estava vindo. E foi o que aconteceu com Jonas, porque quando ele, coração rebelde, duro, difícil de se quebrantar, decide voltar para Deus e começa a orar no capítulo 2, Deus fala para ele: eu te recebo, você pode voltar para mim. Você não saiu dos meus planos e eu não deixei você. Essa é a oração que Deus ouve. É a oração de quem quer voltar para casa, quer voltar para Deus, quer de novo pedir os propósitos do Senhor na sua vida. Pode ser um casamento quebrado, pode ser um relacionamento com os filhos quebrado, pode ser uma angústia, a dificuldade em perdoar, pode ser uma enfermidade, pode ser um luto, mas quando alguém chega para Deus e diz: eu quero voltar para casa, eu quero me render, eu quero me oferecer com a bagunça que está a minha vida, Deus diz: eu te amo, dizendo: pode vir, volte para mim. Essa é a oração que Deus ouve. Deus não está preocupado se você sabe usar boas palavras, se você tem boa teologia, se você conhece versículos bíblicos, se você está acostumado a orar, se você sabe o que é jejum, o que é oração. Deus quer um coração quebrantado, quebrantado. Porque o caminho para o alto, para Deus, o caminho mais rápido, mais fácil para o alto, sabe qual é? É o caminho para baixo. Jonas só conseguiu ir para cima e depois sair daquele turbilhão da morte porque ele foi para baixo. Por isso que o Salmo diz que Deus está perto dos que têm um coração quebrantado. O contrito, o humilde, o quebrantado, Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita. Esse é o nosso desafio. De todo dia de manhã dizermos: Senhor, aqui estou eu de novo, precisando buscar a Tua vontade, querendo me arrepender do que o Senhor quer me mostrar. Aqui estou eu de novo, colocando-me como um vaso que o Senhor quiser fazer de novo, o Senhor quiser mudar, o Senhor quiser transformar. Estou aqui, Senhor. E não dizer isso só para o Senhor, porque às vezes Deus quer que a gente diga isso para as pessoas. Como aquele filho que diz: Pai, de fato eu gritei com o Senhor e eu te peço perdão. Ou aquela esposa, ou aquele marido, ou aquele pai que precisa dizer para o filho. Porque o quebrantamento, ele não é apenas vertical com Deus, mas ele é manifestado na horizontalidade dos relacionamentos. O que Deus queria é que Jonas se quebrantasse para que ele pudesse usá-lo em favor dos outros, dos ninivitas, já que ele não foi uma bênção no navio que ele estava. Mas aquilo passou. Deus não está mais cobrando a vida dos marinheiros. Quem sabe Deus vai usar outra pessoa para falar com eles no futuro. Deus está querendo usar Jonas agora em Nínive, mas primeiro ele precisa se quebrantar. Se quebrantar.
Essa é a oração que agrada a Deus. Portanto, antes de falar, começa a oração que agrada a Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Antes da gente começar a orar, a gente precisa ter uma oração aqui dentro que agrada a Deus, que é a atitude de quebrantamento. Antes de orar, antes de dizer uma palavra para o Senhor, antes de nos colocarmos ajoelhados ou lá na cama deitado ou em qualquer lugar, antes nós temos que sondar o coração e dizer: se o meu coração, sondar e perguntar, o meu coração está quebrantado, está dependente, está entregue nas mãos do Senhor. Antes da primeira palavra. Esse é o meu desafio. E todo dia eu tenho que pedir: Senhor, o Teu Espírito precisa fazer isso em mim, porque eu não produzo isso em mim. Você não produz esta dependência e esta entrega, mas é o Espírito de Deus agindo em nós. Nós poderíamos parar aqui e orar, mas eu quero compartilhar brevemente duas outras marcas dessa oração de Jonas. A segunda marca que eu vejo nesse texto é que nós, para termos uma oração que agrada e é ouvida por Deus, precisamos ter um mediador eficaz. Mediador eficaz. Onde é que eu encontro isso? Onde é que nós encontramos isso no texto? Porque o texto é que mostra para nós este aspecto. Veja o versículo 4, o finalzinho do 4, olha aí na sua Bíblia e me acompanhe, por favor. Diz assim: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olha aqui, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Guarde isso, teu santo templo. Olharei de novo para o teu santo templo. Pule agora comigo para o versículo 7. Olha essa expressão novamente aparecendo na oração de Jonas. Versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando uma frase, uma palavra aparece 2, 3 vezes num texto, você precisa dar importância para ela, mais do que o normal. E 2 vezes na oração de Jonas, ele diz: eu olharei, eu me lembrarei, eu olhei para o teu santo templo. Que templo é esse? O templo de Salomão, que havia sido construído mais ou menos 200 anos antes de Jonas. Jonas vivia no templo. E no templo Jonas já havia visto inúmeras vezes o sacrifício dos animais. E quando os animais eram sacrificados, o sacerdote, o sumo sacerdote, que só entrava no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, uma vez por ano, e oferecia um sacrifício especial, o sacrifício da expiação, ele pegava um pouco de sangue do animal e colocava em cima de uma tábua, pequena assim, talvez do tamanho deste púlpito, deste acrílico. E em cima da arca da propiciação, ou da arca da aliança, ficava essa tábua. E nas pontas dessa tábua, 2 anjos, que se curvavam um em direção ao outro. E Deus manda construir este espaço e diz assim: ali eu me comunicarei com o sumo sacerdote. Era o lugar da escuta e da fala. Deus falava e Deus escutava a confissão do sumo sacerdote, quando ele pegava o sangue naquela cerimônia e colocava numa das beiradas desta tábua, feita de ouro, representando ali
que aquele lugar era o lugar da propiciação, isto é, o povo se tornava propício a Deus, apropriado para se apresentar diante de Deus, perdoado dos seus pecados diante de Deus, porque havia um sacrifício, chamado sacrifício de expiação, que envolvia 2 animais que eram mortos naquela cerimônia. E Jonas está dizendo, eu me afundei, eu fui às profundezas, eu fui trancado no abismo, ele está usando essa linguagem de quem está preso no ventre de um grande peixe, a minha vida estava se apagando, mas eu olhei para o templo e eu imagino Jonas lembrando daquelas cerimônias. É como diante de Deus. Havia um mediador, que era o sumo sacerdote, e o sangue do sacrifício, que colocava o povo de novo em condições de adoração, do culto a Yahweh. E Jonas, imagine comigo, tendo a certeza que nunca mais iria ver o templo. Nunca mais iria ver o templo. E ele diz, eu olho de novo para o templo, porque a memória dele, a memória do relacionamento com Deus está alicerçada no fato dele ser perdoado, a sua nação, o seu povo ser perdoado, ter se tornado uma nação santa de propriedade de Deus através do sacrifício dos animais. Nós sabemos que esses sacrifícios eram mera seta, mera flecha ou mera placa de indicação apontando para Cristo. Nós sabemos disso hoje. Mas Jonas via aquele sacrifício como o elemento mediador. Eu sou aceito por Deus porque Ele me perdoa e o perdão está representado no sacrifício. Sabe o que estava embaixo desta prancha de ouro? A tampa da Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? A tábua dos 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos mostrava para o povo que eles nunca puderam ser aceitos por Deus pelos seus valores morais, porque eles nunca cumpriram os 10 mandamentos. Mas sim por aquilo que acontecia sobre a tábua dos 10 mandamentos, que era o sacrifício. Esta placa de ouro que recebia o sangue do animal. As tábuas dos 10 mandamentos eram uma lembrança de que o padrão de Deus é tão elevado e que nós nunca poderemos alcançá-lo pelo nosso esforço moral. Por isso, sobre a tábua dos 10 mandamentos, havia essa tampa da arca, e sobre a tampa da arca, essa placa de ouro que recebia o sangue. Portanto, quando nós estamos falando de mediador eficaz, nós precisamos nos lembrar que a nossa oração só é ouvida quando feita através de Jesus morto e ressuscitado. Qualquer oração que tente chegar ao Pai através de outro nome, de outra pessoa, que não Jesus, não é ouvida. Você pode estar dizendo, mas pastor, isso é uma coisa tão óbvia, eu sei disso desde a minha vida quando criança na escola dominical, já aprendi isso, eu sei que a gente ora só em nome de Jesus. Bom, eu estou reforçando isso para você. Mas sabe o que mais que eu quero dizer, eu estou dizendo a você, é que muitas vezes nós criamos um padrão moral de conduta, de justiça, de atos, de méritos que nós achamos que podemos ter diante de Deus. E achamos que, através do nosso comportamento, das nossas obras,
das nossas tábuas da lei que nós cumprimos, nós somos merecedores de sermos ouvidos por Deus. E aí vem aquela pessoa que diz, puxa, eu dou o meu dízimo, eu tento dar um bom testemunho, eu procuro ser uma pessoa correta, honesta. Olha o que está acontecendo com a minha vida, por que que Deus está permitindo isso? A pessoa está fazendo com esta mentalidade, com este pensamento, ela está tomando a tábua da propiciação, o sangue, jogando fora e dizendo, traz as tábuas da lei, porque eu me apresento diante de Deus pelo meu próprio esforço. Deus coloca a tábua da propiciação, o sangue dos animais, sobre a lei, porque não há quem cumpra a lei. Mas nós queremos tirar as tábuas de novo e dizer, por que que Deus não me ouve? E nós tiramos o sacrifício de Cristo e colocamos as nossas boas e santas obras evangélicas, cristãs, entre nós e Deus. Ou quando olhamos para as pessoas e dizemos, também olha a vida que ela está tendo agora, que é buscar a Deus, na hora do desespero, da internação, do entubamento, agora quer pedir a Deus socorro e misericórdia. O que nós estamos fazendo? O que essa pessoa está falando? Ela está dizendo, eu posso chegar diante de Deus porque eu cumpro a lei. Ela não entendeu ainda que o mediador eficaz é Jesus e nós só nos encontramos com a misericórdia de Deus através do nosso mediador eficaz, que nos cobre dessa vergonha, da impossibilidade de nos apresentarmos justos perante Deus. Nós precisamos tomar tanto cuidado para não olharmos para as pessoas com o padrão das tábuas da lei, mas olharmos para as pessoas com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Porque este, e somente esse, pode fazer a nossa oração ser aceita diante do Pai. Eu não estou dizendo que não temos que ter padrão, conduta, valor, mas não é isso que nos faz aceitos perante Deus. Não é isso. Às vezes Deus é mais pronto para ouvir, e isso tem na Bíblia relatos assim. A oração de alguém que viveu uma vida longe dos propósitos do Senhor, mas se arrependeu, voltou para os caminhos de Deus e orou, e Deus acolheu, transformou, mudou, curou a situação, do que aquele que se apresentou com a sua própria justiça diante de Deus. Assim foi o ladrão que morreu ao lado de Jesus. Nós precisamos entender que para a nossa oração ser aceita, nós temos que ter o mediador, e esse mediador eficaz. Que as nossas boas intenções, boas obras, virtudes, honestidade, vida moral, nunca sejam usadas por nós para nos apresentarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu te peço isso, porque eu tenho procurado viver no teu caminho. Mas sim, Senhor, pela misericórdia que há em Jesus, pelo sangue do Cordeiro derramado gratuitamente, graça infinita, é que eu me apresento diante do Senhor, diante do Senhor. Em terceiro e último lugar, a oração que é ouvida por Deus é a oração que traz um compromisso pessoal. Como é que termina a história da oração de Jonas? O último versículo da oração de Jonas diz assim, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, isso cumprirei
totalmente. Jonas não está sabendo o que vai acontecer com ele ainda. Ele não está sentindo aquelas revoluções intestinais, estomacais da baleia. Ele não está prevendo que vai ser vomitado em terra seca. Mas ele diz: eu louvarei ao Senhor. Eu darei ao Senhor um cântico de gratidão e oferecerei sacrifícios a Ti, Senhor. Na vida ou na morte, eu quero, a partir de agora, nos minutos que eu ainda tenho de vida, na mente de Jonas, eu quero ser um sacrifício de louvor ao Senhor. E eu vou cumprir, se o Senhor me der misericórdia, eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Compromisso. Compromisso. Se Deus, eu fico perguntando para mim mesmo, pensando assim, se Deus me disse o desejo e o propósito dele em responder às nossas orações baseado nos nossos compromissos, como seriam as nossas respostas de oração? Se a régua de medir fosse o nosso compromisso. Eu disse agora há pouco que nós não nos apresentamos de Deus com boas obras, boas intenções. Eu estou dizendo que a resposta por aquilo que Deus já me deu, está me dando, é um compromisso futuro. Senhor, eu quero tomar isso que o Senhor está me dando, esta bênção, esta alegria, essa resposta, e eu quero usar isso para a Tua honra e para a Tua glória. Como seria se Deus me disse as Suas respostas pelo nosso compromisso? Amados irmãos, é tempo de arrependimento. Essa foi a grande experiência de Jonas. Se a gente pudesse colocar a experiência de oração de Jonas numa palavra, essa seria a palavra: arrependimento, oportunidade de voltar para Deus. Compromisso. Nós estamos nessa época tendo um despertamento de oração. Alguns dias atrás uma pessoa me perguntou: pastor, o que vai ser da igreja quando essa pandemia passar? Porque as pessoas vão ficar em casa? Eu disse: olha, eu não sei se as pessoas vão ficar em casa. O que eu sei, que eu estou vendo, é que as pessoas estão buscando a Deus numa intensidade, por causa da fragilidade, muito maior do que antes. Nesse momento, há muito mais gente orando a Deus, clamando do seu jeito, às vezes no seu desconhecimento, invocando até a mediação de outras pessoas nas suas orações. Muito mais gente orando a Deus do que antes do início da pandemia. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza de uma coisa, que pessoas estão experimentando a realidade da necessidade espiritual no meio dessa dor, desse sofrimento. Deus está no controle, pode ficar calmo, fique bem tranquilo. Deus está no controle. Hoje nós participamos, a equipe pastoral participou de 2 cultos no velório, de 2 pessoas ligadas a famílias da igreja. E eu tenho certeza, porque acompanhei pelo menos uma delas, que foi talvez o tempo de mais busca, de mais dependência, de mais clamor, de mais angústia diante de Deus. E talvez por isso, creio eu e oro por isso, vai ser o tempo de maior consolo, rápido, mesmo na morte desta pessoa de cerca de 40 anos, depois de semanas de UTI. Tempo de busca do Senhor. Esse tem sido o tempo de busca do Senhor. Nós estamos vivendo, escute bem, nós estamos vivendo os dias de Jonas na barriga do peixe. Nós estamos vivendo esses dias.
o primeiro e o segundo dia. E eu quero dizer a você uma coisa: nós não sabemos quando Deus vai trazer, através da sua ação e intervenção, as coisas mais ou menos no controle. Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus está agindo nesses 2 dias em que estamos na barriga deste peixe, mergulhado nas profundezas da insegurança, do medo. Mas Jonas aponta para Jesus. A história de Jonas aponta para Cristo. Tanto é que, mencionei domingo passado, os homens fariseus religiosos disseram: Jesus, faz um milagre bem grande para a gente ver que o Senhor de fato é Deus. Ele disse: eu não farei nenhum milagre, porque o milagre, sabe qual é? É de Jonas. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: lembrem-se de Jonas. O que aconteceu com Jonas vai acontecer com o Filho de Deus. O Filho de Deus será levado para as profundezas da terra. Jesus estava falando do seu sepultamento, da sua morte. E Jesus, na sexta-feira, quando colocado naquele túmulo, no sábado, quando estava naquele túmulo, Philip Yancey descreve a festa no inferno, quando os demônios, quando o diabo viu que Jesus estava nas profundezas da morte. Mas aconteceu o terceiro dia, o dia que o peixe vomitou Jonas na terra seca. O dia da vitória para Jonas, quando ele viu a misericórdia de Deus e pôde colocar sua vida em ordem de novo, diante daquele que lhe dera uma ordem. Assim também aconteceu com Jesus. Eu não sei quando a pandemia vai chegar no terceiro dia, você também não sabe. Mas uma coisa eu sei: Jesus já viveu o terceiro dia. O dia do vômito do peixe já passou para Jesus. Jesus já voltou à terra firme, já pisou este solo de novo, já viveu com os discípulos. Nós estamos há mais ou menos um mês da Páscoa, aquele período de 40 dias que Jesus viveu com os discípulos. Nós estamos justamente nesse período agora. E Jesus já venceu, e por isso eu posso olhar para essas profundezas e dizer: Deus está no controle. Amém? Deus está no controle, Ele está trabalhando. Fique tranquilo, fique calmo. A sua e a minha função é ajudar quem está na barriga do peixe hoje, quem está vivendo as profundezas da morte, do desânimo, do desespero, do medo. Essa é a nossa função, é proclamar que há um outro Jonas, não aquele fujão, mas aquele que veio porque quis, aquele que veio porque foi obediente, não rebelde. Tomou sobre si os pecados não só dos ninivitas, mas de todo o mundo, e se torna ele a propiciação, não mais a tábua da propiciação na Arca da Aliança, mas ele mesmo se torna a propiciação. Ele se torna o advogado, o intercessor, o mediador eficaz para todos. Para todos. É por isso que nós não abaixamos a nossa cabeça em desânimo. A oração do fundo do poço não é a oração de quem está acabado, é a oração de quem está contrito, quebrantado. Essa é a nossa oração. A oração de quem tem o mediador não é baseada em seus próprios esforços, é baseado no esforço e na obra concluída de Cristo na cruz. A oração que é ouvida por Deus é a oração não da leviandade da vida cristã, mas do compromisso, do amor. E dizer: Senhor, usa a minha vida, porque tem muita gente na barriga do peixe hoje. Tem muita gente clamando a tua misericórdia. Usa a minha vida. Eu não sei o que você está pedindo hoje, mas uma coisa eu desafio você a não ter uma lista de pedidos, mas ter um coração de entrega. Antes de pedir, entregue-se.
Eu não sei o que você está pedindo hoje, se é por seus problemas, sua família, seus filhos. Acho que tudo isso está incluído. Mas o meu desafio hoje a você, o convite é: quebrante-se. Amém, irmãos?